Ok, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa sala, à nossa aula de BD, a nossa Humanidade em Crise, o caos da era moderna. Tenho dito aqui em hashtag somos todos modernos, né? Nós estamos no mundo moderno, a água da modernidade está circulando dentro do nosso corpo e é muito importante a gente entender os tempos em que nós vivemos para que nós respondamos a esse tempo, para que a gente dê respostas adequadas ao mundo em que Deus ele nos colocou. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Quantos não assistiram nenhuma aula da série? É a primeira. Levanta a mão, por favor. Tá bom, beleza. Quantos já assistiram uma ou mais? Uma ou aula? Ok. Então, a turma que já está acostumada já sabe como funciona. Para você que não veio, o que eu recomendo? Você vai conseguir entender a mensagem da aula, mas ela vai fazer muito mais sentido se você olhar no contexto das outras 3 aulas, porque a gente está numa sequência. Então, nós estamos gravando, nós temos prometido há muito tempo que vai ser publicado, tá? Assim que a gente tiver, vai ser divulgado no informativo da PIB, o canal. Acho que a gente não vai conseguir publicar logo em vídeo, mas a gente em áudio já deve ter as aulas. Então, se você realmente se interessar, vai e pega a fundo, tá bom? Isso aqui tem sido o nosso calendário, é uma sala que vai funcionar durante esse bimestre. A gente tem aí as 7 aulas programadas. Nós começamos lá no início de fevereiro com a Revolução Silenciosa, eu sou uma mulher presa dentro de um corpo de um homem. Depois a nossa segunda aula foi a Reforma Protestante, abriu o caminho para o Iluminismo. Uma pergunta que nós respondemos. A nossa aula 3, o homem nasce bom. É uma pergunta, a revolução que redefiniu a humanidade. E por fim, a aula de hoje, de Aristóteles ao TikTok e a transformação do eu. Mas antes eu quero saber, quem fez a tarefa de casa e assistiu ao documentário que eu recomendei na aula passada? Alguém porque ele resolveu travar bem agora? Não, foi. Alguém assistiu o documentário do Iago Martins? Quero ouvir vocês. Gostaram? Teve a ver com o que a gente falou na aula? O que vocês acharam? Muito bom, pode dar a sua opinião. Recomenda assistir? Tá certo. Por que eu falei para assistir esse documentário? Porque a gente teve que estudar o que a Revolução Francesa tem a ver com o moderno. Deixa eu passar, senão ele vai começar a exibir o comentário. Porque a gente passou aqui, a gente mostrou um homem na semana passada, chamado Jean-Jacques Rousseau, e como o entendimento dele da natureza do homem, e que esse homem, ele não é mais um homem com uma natureza caída, mas ele é um homem bom, e as estruturas sociais é que levam ele à bandidagem, que levam ele à safadeza. Essa ideia do que a gente tem, poxa, o cara roubou um celular, ele é um coitado. Da onde veio isso? Você vê isso hoje em dia e acha que os caras estão ficando doidos, mas não, essa ideia já está há 300 anos atrás. E isso mudou a forma de pensar da humanidade. Por isso que é muito importante. E eu quero dar uma rápida revisão do que nós abordamos aqui nas 3 primeiras aulas, bem tranquilamente, tá bom? Até para quem não pegou. Então, lá na primeira aula nós analisamos e começamos a provocar sobre o que é a modernidade. E nós destacamos como esse conceito do eu, de você ser definido de dentro para fora, como é que o selfie moderno, o selfie é isso que você olha para tirar uma selfie, é você que está aqui. Quando você olha para tirar uma selfie, é você que aparece. E o que teve a ver o selfie moderno e por que isso foi gerar uma revolução sexual nos últimos 60 anos? E foi tudo isso uma visão, resultado de 300 anos atrás. Liberdade entendida de um novo termo, uma nova realização. E aí a gente falou da modernidade, na segunda aula a gente falou, vamos para a história? A gente voltou lá para a Reforma Protestante. E a gente viu como a Reforma Protestante, promovendo um ambiente de liberdade de expressão, liberdade política, liberdade religiosa, ela abriu para um mundo para que novas ideias surgissem. Inclusive ideias que vão contra Deus. Faz parte desse mundo plural. Então a reforma ela resgatou os valores do evangelho, mas ela abriu para que o humanismo se desenvolvesse. E depois desse humanismo a gente chegasse ali dentro do iluminismo. E a gente contou essa história mostrando qual é a relação da reforma com tudo isso. E na terceira aula, nós aprofundamos o pensamento de Rousseau. Porque a gente viu os iluministas, Voltaire, e era uma coisa bonita. E eles tinham as ideias da razão. Só que para isso descer para a cabeça do povo, você precisava transformar a filosofia em religião. Todos os iluministas era coisa de elite, é diretório acadêmico universitário.
da USP, da FEFELESH, igual tem lá hoje. Você entra lá hoje, você vai parecer que você está num outro mundo. A galera está falando boa tarde, todos, todas e todes. Aí eles estão lá com faixa. Aí você vai ver todas as tribos urbanas possíveis que você pode ver. Você vai ver que eles estão brigando por coisa para que você use a linguagem correta, por cirurgia de transição sexual de graça no SUS. E o brasileiro médio, o que ele está fazendo? Mais de 100 milhões de brasileiros, eles estão tentando pensar o que eles vão comer. Então é totalmente diferente do que está lá para a vida real. E como é que você transformou aquelas ideias iluministas numa religião? Foi Rousseau que fez isso. Era um homem do povo, era um homem que começou a brigar contra a propriedade privada. Não foi Marx que começou com essa história, foi lá em Rousseau. Quando falou, o primeiro homem que cercou o terreno e falou, isso aqui é meu. Começou os problemas. Um princípio contrariamente ao que a Escritura diz sobre propriedade privada. Quando Deus preserva a propriedade privada ao dizer não furtarás aquilo que é do próximo. E ali a gente tem toda essa revolução que começa em Rousseau. Essa mudança que começa em Rousseau. E hoje a gente vai voltar agora e a gente vai entender o que toda essa mudança resultou na era do homem psicológico, na era do mimimi, na era do cancelamento. A gente vai entender tudo isso. Mas primeiro, pegue o seu celular, participe da nossa aula interativa. Você não concorre a prêmios, mas quem sabe aí a gente não consiga. Acho que eu vou começar a trazer bombom para vocês aqui, para a gente interagir. São a favor? Ter comida na EBD? Já tem ar-condicionado aqui, é privilégio a melhor área dessa sala, tá? E você vai falar, por que raios ele está perguntando do trabalho? Então, só responda. Você pode preencher duas alternativas, tá bom? Apenas responda. Se alguém tiver dificuldade com o QR Code, você abre o navegador do seu celular, você vai digitar esse endereço aqui, ó, mente.com, tá? Aí ele vai pedir um código. No código você digita o 46338735. Você tem 4 alternativas, você precisa responder 2. Ah, tô adorando o resultado aqui, tá maravilhoso. Falta alguém responder? Alguém está na dúvida? Vou começar a exibir o resultado, tá bom? Muito bem, ele não está maximizando. Vamos lá, a pergunta era a seguinte. E você vai falar, o que tem tudo a ver com o que o Lucas está falando? Vai fazer sentido daqui a 15 minutos, eu prometo para você. O que define um trabalho satisfatório para você? 1. Um bom salário e estabilidade financeira. Alternativa 2. Poder sustentar a minha família e ter segurança para o futuro. 3. Sentir que o meu trabalho tem propósito e faz sentido para mim. Me sentir realizado e feliz no que faço. Se você respondeu as 2 alternativas da direita, você é um moderno. Você é completamente um moderno. A água da modernidade está dentro de você. Eu não estou falando que isso é errado. A gente já vai entender por quê. Mas estou falando que você se identifica com os valores da modernidade. Trabalho muito mais com o sentido interno de realização pessoal. Se você respondeu na esquerda, você é muito mais da geração do seu avô.
que identificava o trabalho como algo que ele queria sustentar a família e ele não estava preocupado com questões internas de autorrealização. Isso é só para provocar vocês, daqui a pouco vocês vão entender. Então, você podia responder duas, às vezes você respondeu uma aqui mais da esquerda e uma aqui mais da direita. E tá tudo certo, tá bom? Vocês vão entender já, não é uma série sobre trabalho, mas é importante para a gente entender essa questão do homem psicológico que a gente vai ver hoje aqui na nossa aula, tá bom? Na semana passada, eu não consegui fazer através de nuvem de palavras, mas mostrar o resultado da semana passada para vocês também. A nuvem de palavras que eu perguntei para a turma, o que é a modernidade? O que você tem entendido do que para você é ser moderno? E aqui a palavra maior que ficou foi tecnologia, mas você tem mudança, libertinagem, inovação, atualidade, você podia colocar de 4 a 5, foi isso aqui que resultou da turma que estava na semana passada. Mas vamos dar segmento, vamos então iniciar de fato aqui o nosso conteúdo de hoje. O nosso livro é esse aqui da aula de hoje, eu vou apenas usar o livro Ascensão e Triunfo do Self Moderno, da Cultura Cristã, um livro forte, um livro denso. Eu não recomendo você começar, se você se interessa pelo assunto, eu recomendaria outros livros para você, que depois eu trago nas próximas aulas. Eu não recomendaria esse livro se você não tem o hábito de ler, e se você nunca leu nenhum tipo de conteúdo mais filosófico, mais histórico. Relembrando sempre para quem não veio na nossa aula, a nossa aula é uma sala de história e filosofia cristã. Então eu estou pressupondo que a parte teológica você já conhece. Quando precisar fazer uma outra menção, uma outra relação, eu vou fazer aqui. Mas nós estamos mostrando como é que a gente faz filosofia diante de Deus, como é que a gente faz história diante de Deus, assim como a gente faz teologia. A base teológica você já tem, estou pressupondo isso. Se não, você levanta a mão e pergunta, mas a gente está entendendo. Por isso que você não vai ter aqui o hábito de ficar vendo um monte de versículo na aula, de você ficar abrindo a Bíblia, porque a gente está partindo para uma outra disciplina, sempre submisso à revelação divina. Tá bom? E eu quero então começar a mostrar uma história para vocês, que o Carl Trueman vai fazer, mas o que o Carl Trueman faz? Ele cita um outro filósofo, um sociólogo, o Philip Rieff, que já morreu, da Universidade da Pensilvânia. Esse Philip Rieff escreveu um livro chamado O Triunfo da Terapêutica, em 1966. E ele fez um esquema mostrando uma leve evolução, uma história de como que a humanidade tem se comportado nesses pontos. E eu vou mostrar para vocês 4 tipos de seres humanos. E aí você vai entender por que eu fiz a pergunta a respeito do trabalho, tá bom? Se você tiver pergunta, dúvida, alguma coisa, você levanta sua mão e você me pergunta. Lá na antiguidade, o Rieff fala que o homem, o ser humano, e que homem é no sentido de ser humano, ele era o ser político. Então, esse homem político é aquele que encontra a sua identidade nas atividades e que se engaja na vida pública da cidade. Lembrando que você não pode pensar a cidade na antiguidade como você pensa a cidade hoje, dentro de um país, dentro de um estado-nação. A coisa era muito diferente. Por quê? Porque nessa antiguidade você tinha Aristóteles e Platão escrevendo sobre política, Platão sobre a sua república, e você assistia, você se formava na assembleia, você frequentava o aerópago, você estava profundamente imerso nessa vida cívica comunitária. E esse homem tem uma atividade que é voltada para o quê? Para o exterior dele, para a vida política, uma vida voltada para fora. É onde ele encontra o seu self, o seu pertencimento, naquilo que está do lado de fora. Esse é o homem político. Ele não estava preocupado com questões interiores. Se ele estava se sentindo bem, se hoje ele estava triste, né? Se quem estava governando a cidade dele ele gostava ou não. Ele tinha uma vida voltada para fora. Um pouco mais longe, um pouco mais distante. Esse homem ele vai dar lugar a um segundo tipo de homem, que é o homem religioso. É o homem da Idade Média. E o homem da Idade Média era a pessoa, alguém que encontrava sentido no seu eu, no envolvimento com as atividades religiosas. Esse homem, ele assistia à missa, ele celebrava festividades,
ele participava de procissões religiosas, ele ia em peregrinações. Então ele encontrava o seu senso e o seu valor nisso, nessa vida comunitária, da religião. E você fala, então é parecido com a gente? Não, não tem nada a ver com a gente. Por quê? Porque a sociedade medieval, ela era estruturada em torno da igreja. Lembra que eu mencionei aqui, a igreja na Idade Média, ela era hipertrofiada. Então essa igreja hipertrofiada, ela engolia tudo. Ela engolia o Estado, ela engolia a educação, ela engolia a família. Ela tinha um tamanho muito maior. Ah, Lucas, mas por que você está falando que ela é hipertrofiada? Qual que é a sua origem? Aí eu tenho que voltar, eu volto para a revelação divina e falo qual que é o papel da igreja. Para que a igreja foi criada? Entendeu o raciocínio? Eu já estou pressupondo que você conhece. Igreja na Bíblia, na Escritura, nunca foi mostrada que ela tem que invadir o papel do Estado, que ela tem que invadir outros locais. E a igreja medieval, ela hipertrofiou, ela abraçou tudo. Ela abraçou tudo. Então, o calendário litúrgico marcava os termos religiosos, as festas religiosas, tudo isso acontecia. Você acha que, por exemplo, uma excomunhão, alguém que era excomungado da igreja medieval, é a mesma coisa do que tem hoje? Gente, o que acontece hoje, e você vai ver que o procedimento de disciplina bíblica e exclusão é completamente nosso da modernidade. Por quê? O indivíduo vai, a gente vai atrás, vai como igreja, não sei o quê. O cara não quer o evangelho, ele está excluído da igreja, da excomunhão. Não mudou nada na vida comunitária dele. Ele falou, não quero mais igreja, gente, obrigado, estou fora. E se ele quiser, ele vai procurar uma outra que atenda a ele, ou que esteja mais adequada à sua motivação interior. Porque é tudo voltado para o eu. Então não tem um impacto comunitário. Uma excomunhão aqui jogava fora da sociedade. Era um outro senso, era um outro mundo. Suas relações fora da igreja não permaneceriam as mesmas. Então, esse aqui não é o nosso mundo. Nós estamos dentro do último homem que eu vou mostrar. Por isso que eu falei que a aguinha da modernidade é a água que a gente bebe todo dia. Todo dia. E aí a gente vem então à modernidade. E esse homem religioso vai dar lugar ao homem econômico. O seu avô muitas vezes pensava igual esse homem econômico. O homem econômico é o indivíduo que encontra a sua identidade no comércio, na produção, na aquisição financeira. Ele é uma categoria que vem do capitalismo, que revolucionou os modos de produção. É a pessoa que falava assim, não estou preocupado se o meu trabalho me traz realização pessoal ou não. O importante é que, o orçamento da casa está preenchido. Então, a gente consegue bancar e tá ok. Esse é o homem econômico. E que, por fim, note uma coisa. O homem político, sua satisfação está na vida da cidade. É externo, fora, no que está acontecendo na cidade. O homem religioso, a satisfação dele está na comunidade. É externo, é fora. O homem econômico, a satisfação dele está onde? No trabalho. É externo, é fora. E esse homem econômico vai dar lugar ao homem psicológico, que é o último ator do palco histórico. E esse homem psicológico, ele é caracterizado não por encontrar sua identidade naquilo que é voltado para fora, como era verdadeiro para os tipos anteriores. Não. Esse homem, ele não olha mais para a comunidade, ele não olha mais para o exterior, ele olha para dentro. Então, a sua busca interior, a sua felicidade psicológica pessoal. Esse esquema do Philip Reif, do filósofo, ele é um esquema que pode ser reducionista para várias coisas, ou seja, ele não vai explicar tudo, você pode ter variações disso aqui. Mas o que ele explica do homem psicológico, esse foco internalizado, é a marca da pessoa moderna. E que hoje é a marca das igrejas modernas.
E a gente vai ver que hoje a marca do porquê você chega lá e quem manda na sala de aula hoje é o seu filho. É o adolescente, não é mais o professor. Tudo isso vai começar a girar em torno desse homem psicológico. Cada um de nós encontra o seu significado quando você dá expressão aos seus sentimentos e aos seus desejos. Isso aqui é um quadro resumo. Então, quem era o homem político, o homem religioso, o homem econômico e o homem psicológico. Note que o homem psicológico, a sua identidade é baseada em sentimentos internos e autenticidade. No seu relacionamento com a comunidade, a gente vai explicar daqui agora bem mais, a gente vai entrar em casos práticos e a gente vai entender. A sociedade deve afirmar minha identidade. E a sua fonte de significado é a realização e o bem-estar pessoal. Feita essa introdução, eu sempre trago agora, estou trazendo nas aulas um momento de cultura pop aqui. Semana passada a galera escutou uma música da Lady Gaga, aqui na sala de aula, que é o hino da modernidade. Para você que não perdeu, eu coloquei a música Born This Way, né? Eu nasci assim. Depois você presta atenção na letra daquela música, você ouça. Você vai falar, o professor da EBD mandou ouvir Lady Gaga. Eu mandei mesmo, mas para você entender o que é a modernidade, porque é isso que está tocando em tudo, é isso que está formando a sua mente, é isso que forma os nossos caminhos. E agora eu fui para um outro tipo, mas para você entender o que é a vida moderna, através da arte e da cultura pop, trouxe uma música do Green Day, Boulevard of Broken Dreams, né? A Avenida dos Sonhos Partidos. Para você entender o que é esse sentimento, eu passo apenas a legenda aqui, e aí eu vou pedir para você prestar atenção na letra dessa música. Vamos ver se vai. Eu acho que ele não vai. Não apareceu nem o logo do YouTube ainda. Deixa eu tentar ir direto, gente, pera aí. Isso aqui é o espírito moderno.
Muito bem. Tá quase sair, dá para cantar em louvor de muita igreja, viu? Galera do worship também dá, né? Pegada é boa, né? Para colocar no worship assim, também dá para fazer. Agora, nota que muitas vezes dentro da cultura, essa mentalidade ela vai ser expressa. Então ele tá colocando o sentimento dele ali, mostrando que ele tá sozinho. E que não existe mais nada e que tudo que ele tem é ele mesmo. Você vê que a comunidade não tem nenhum sentido e não tem significado para ele. Então, preste atenção nisso e você encontra muito isso na cultura, dentro de filmes e músicas que você vai escutar e que você vai ouvir. Então, presta muita atenção naquilo que você está cantando. Eu não estou falando que você não tem que ouvir, não, eu acho que você tem que ouvir. Você tem que começar a entender, isso aqui, você tem que fazer conexão. Isso aqui é a modernidade, essa música aqui é a modernidade. Só que você tem discernimento, as pessoas não têm, elas seguiam. O cara tá mal, ele escuta isso aqui. Ele não tem para onde ir. Isso aqui é litúrgico para as pessoas. Música é litúrgica. Você consegue ouvir falar, isso aqui é um anseio de uma época. Isso aqui é expressão de uma época. E aqui então a gente vai falar um pouquinho desse homem psicológico e desse individualismo expressivo. E agora eu volto para a questão do trabalho que eu fiz a pergunta. Então se você pensar, por exemplo, na questão da satisfação do trabalho, que é uma coisa que todo mundo precisa e que todo mundo tem. E se você perguntasse para o seu avô se ele encontrava satisfação no seu trabalho, talvez ele nem entendesse a pergunta. Você é feliz no seu trabalho? Você encontra satisfação? Ele olhar assim para você e falar, do que você está falando? Por quê? Porque essa preocupação de você ser feliz no trabalho reflete a preocupação do homem psicológico. Não é o mundo que ele vivia. Essa pergunta que eu fiz hoje faz total sentido pra gente. É o mundo que a gente vive. Mas não era o mundo do seu avô. Agora, se ele ainda assim compreendesse a satisfação no trabalho, provavelmente ele ia falar, olha, eu tenho o suficiente para colocar a comida na mesa da família, sapato nos pés dos meus filhos. E aí ele ia afirmar, então meu trabalho me satisfaz. Suas necessidades eram da sua família, ao capacitar e entender que o seu trabalho lhe proporcionava satisfação. Então o seu avô, ele era o homem econômico e, portanto, a produção econômica e os resultados disso para ele e para os outros eram essenciais para o significado do self dele, do seu eu. Ele precisava disso. Ele precisava. Agora, se faço a pergunta para você, se faz essa pergunta para mim, meu instinto é falar do quanto o meu trabalho ele me entusiasma, do quanto o meu trabalho ele me gera satisfação. Então a diferença, gente, é gritante. Para o meu avô a satisfação no trabalho era voltada para o exterior, sem relação com o seu estado psicológico. Mas para a nossa geração o sentimento é central. Lucas, então você está dizendo que a visão correta do trabalho é do homem econômico? Não. Se você falar que a visão do trabalho correta do trabalho era do homem econômico, esse homem econômico botava comida na mesa, mas na mesma época dele muitas vezes as crianças trabalhavam. Muitas vezes ele fazia do trabalho o carro-chefe dele, renegava a família e a igreja. Existe um aspecto econômico que a Escritura fala do trabalho, e que Paulo vai mencionar, se você não quer trabalhar, você não coma. E existe um aspecto da satisfação, da vocação, trabalho no Antigo Testamento, a palavra, trabalho, adoração, louvor, é tudo a mesma coisa. É o Senhor quem capacita, quem distribui dons, você ter um senso vocacional de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O que você não pode é ficar isolando as coisas. Falar que trabalho é só bem-estar psicológico, você não tem responsabilidade com a comunidade, ou achar que o trabalho é unicamente para ganhar dinheiro. Se a gente sai da revelação de Deus, a gente sempre acaba indo para um extremo e outro. Então a gente precisa da revelação para nortear as coisas. Então esse é um exemplo gritante do que é o homem psicológico e de como mudou essa mentalidade. E aí um outro autor, chamado Roger Scruton, ele fala como a mudança em se relacionar com o mundo ao redor se deu, por exemplo, no caso da dança. E das formas de dança. Então, anteriormente, na época do seu avô, tudo aquilo que incluía música ao vivo, quando você ia dançar, você precisava aprender passos formais.
que precisavam ser aprendidos, tinha significado. E o seu prazer estava em você estar coordenado com aquele grupo fazendo aquela dança. Você pertencia a um grupo social. Você dançava com as pessoas. E você se sentia pertencente àquilo. Então, a sua identidade também era comunitária. Aí o autor fala assim, agora hoje, se você vai para dança do estilo balada moderna, TikTok, cada um faz o que quer da cabeça, e não tem mais senso de comunidade nenhuma. Então você começa a ver essas discrepâncias, você começa a ver como muda, começa a mudar na cultura essa relação. Então antigamente você dançava com os outros, hoje você dança para os outros, para chamar atenção para si mesmo. E a dança moderna ela tem outro aspecto, nesse de chamar a atenção de dançar para os outros, a dança ela foi sexualizada, sensualizada, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, da revolução moderna e da sexualização. E por que ele fala de homem psicológico? Qual que era o papel de um terapeuta, gente, antigamente? O papel do terapeuta, em qualquer cultura, era permitir ao paciente compreender a natureza da comunidade que ele pertencia. E por que você estava ali? Assim, no mundo religioso, lá no homem religioso, o terapeuta era o sacerdote, que era treinar os indivíduos no ritual, na linguagem, na doutrina, nos símbolos da igreja que eles iam entender, para ele participar da sua comunidade. Essas coisas promovem o compromisso, um elo com a comunidade. E é muito mais importante do que qualquer sentimento individual que a pessoa tem. Só que essa ideia de comunidade começou a sofrer ataques. E aqui eu preciso puxar você para a aula 3 de novo. Por que essa ideia de comunidade começa a sofrer ataque? Na aula passada, a gente viu que quando Rousseau ele começa a falar que a natureza do homem é boa, e o problema não está dentro do homem, esse homem ele nasce bom, ele começa a jogar a culpa onde? Na comunidade. Fala, são as estruturas sociais, é o meio que faz você, e aí eu contei as duas histórias aqui, de Agostinho, quando roubou as peras, e falou, eu só roubei porque eu sou safado e tenho o prazer de roubar. E Agostinho falou isso. E quando Rousseau, no seu mesmo livro chamado Confissões de Agostinho, Confissões de Rousseau, eu roubei aspargos. Mas porque eu queria agradar o meu amigo. Não foi pelo roubo em si. E nesse livro dele, cada culpa que ele tinha, eu sou um cara respondão e irado, porque o meu pai me esqueceu. E tudo que Rousseau era, e todos os pecados que ele cometia, ele transferia sua culpa para alguém. Ele transferia sua culpa para alguém. Então o problema começa a estar nessa comunidade. A comunidade ela se torna o problema. Ela é um obstáculo para que o indivíduo se sinta satisfeito, se sinta realizado. E aí a gente poderia entrar e ficar 2 meses estudando isso. Eu teria que falar de Marx, eu teria que falar de Freud, eu teria que falar de um monte de gente, e a gente não tem tempo para isso dentro de um EBD. Então por isso que a gente vai apenas resumir. Mas essa comunidade ela vai se tornar repressiva, vai se tornar repressora, e você vai precisar de uma mudança revolucionária para você vencer esse aspecto da comunidade. Socializar não é mais importante na modernidade. O que você tem por dentro, e há uma mudança direcional aqui. Uma mudança direcional. E essa é a principal ideia dessa aula. Você precisa sair daqui com uma ideia, para você entender o que é o homem psicológico. A mudança sai de fora e ela vem para dentro. O importante é você olhar para dentro. Então, no mundo do homem político, religioso e econômico, o compromisso era direcionado para as crenças, para as instituições, para as práticas comunitárias, que eram maiores que o indivíduo. Na medida que ele estava cooperando com elas, encontrava o seu significado naquele mundo. O antigo ateniense na assembleia, o cristão medieval na sua igreja, o operário do século XX lá com seu sindicato, seu clube de trabalhadores, eles encontravam algo e bem-estar fora de si mesmos. Não estamos falando que isso é correto nem que essa é a visão cristã, estou dando um relato histórico. No mundo psicológico, entretanto, o compromisso é consigo mesmo e ele é voltado para você. A ordem é invertida. As instituições externas elas se tornam então
servas do indivíduo e da sua sensação de bem-estar. Para que a instituição serve? Para te potencializar. Elas deixam de ser locais de formação por meio da educação, por meio da disciplina, para te potencializar. É um local para você atuar, para você poder ser o seu self autêntico. É aquilo que te dá expressão interna. E aí você vai começar a entender por que hoje a sala de aula é um local seguro. Por que a preocupação de tornar a sala de aula um lugar seguro? Um lugar onde o aluno não vai ser direcionado e levado para ser exposto a ideias que vão desafiar suas crenças, para ser exposto a ideias que vão desafiar os seus compromissos mais profundos, o que era parte do papel da educação, mas para ele ser o quê? Afirmado e tranquilizado. A sala de aula vira um local para isso. E a gente tem a tendência de chamar essa geração de floco de neve. Geração floco de neve, porque ela é hipersensível. Ela é um floquinho de neve único. Único. Essa geração floco de neve é resultado da lenta, mas constante psicologização do self e dessas categorias terapêuticas que são voltadas para o interior. E aí você pega a filosofia educacional, você pega tudo. Tudo isso é voltado para o interior. Então tudo aquilo que impede de eu me expressar os meus sentimentos internos é um obstáculo que precisa ser tirado. Aquilo que desafia ou tenta falsificar as minhas crenças psicológicas sobre mim, perturbar a minha sensação de bem-estar, de felicidade, é prejudicial e deve ser rejeitado. Eu não posso sair da zona de conforto. Você não pode me tirar. Isso é o que define a modernidade. Então, educar é permitir que o indivíduo seja ele mesmo. Livre de pressões externas para se conformar a qualquer comunidade. Então, no final das contas, o indivíduo ele é rei. E você não faz. Então as salas de aula não devem ser mais lugares para transformar, mas sim lugares para o aluno poder atuar. E o triunfo da terapêutica, do homem psicológico, é o nascimento do indivíduo como um tipo de ser humano que relativiza todo o significado e verdade ao seu gosto pessoal. E aí começa a acender um alerta do quanto que esse pensamento e do quanto que isso aqui já não tomou conta da nossa cabeça. Porque eu falei que dessa água da modernidade, todo mundo aqui bebe. Todo mundo aqui bebe. O quanto desses valores já começaram a entrar dentro da gente. Reflexo na sala de aula. No final eu vou falar um pouquinho sobre igrejas também. Igrejas, governos, o que tiver. Mas aqui, o indivíduo é rei. Na época do seu avô, como é que era o aluno? Chegava na escola, o aluno tirava nota ruim, o professor falava, ele ia para casa, chapa esquentava, ardia. Hoje, tirou nota ruim, qual que é o problema? Professor, ajeita. E meus irmãos, os irmãos que estão em escolas, projetos de educação cristã, atuam na área pedagógica, uma visão cristã de escola, não é você fazer devocional com seus alunos. Se isso aqui está dominando a sua mente, você continua secular em todo o seu ensino e não adianta você falar que lê a Bíblia antes da aula. Não adianta. Porque você está secularizado e você está sendo moderno. Então você toma cuidado, porque essa água a gente bebe. Essa água a gente bebe. Projetos de educação cristã. A gente precisa entender o que é isso, antes de sair falando, disparando e achando que é bonitinho. Que é só fazer oração antes de começar a aula. Mas aí você vai ensinar a Revolução Francesa e você ensina igual os livros do MEC. O que eu tenho falado aqui. Isso se aplica em outras áreas. A gente precisa tomar cuidado. Muito cuidado. E a gente vê que a identidade humana, então, ela se torna plástica. Porque as nossas necessidades terapêuticas, do homem psicológico dentro do centro da vida,
Tudo se tornou plástico. E aí você começa a entender por que afirmações como eu sou um homem preso dentro do corpo de uma mulher começa a fazer sentido no homem psicológico. Porque ele é voltado para dentro. E agora eu vou começar e eu quero entrar num ponto mais polêmico aqui. E aí diz respeito a um debate que todos nós já ouvimos ou estamos inseridos. Por que a política sexual identitária se tornou tão feroz a ponto de que qualquer discordância que você tenha deles, além dele te desprezar, ele vai entrar com uma medida legal para cima de você e vai chamar qualquer coisa de preconceito? Porque a concordância ou a discordância do que dois adultos fazem de forma privada, de portas fechadas, deve ter grande importância pública. Isso não tinha antigamente. Por que a sexualidade virou política? Virou política. Porque se dois homens têm relacionamento sexual na privacidade do seu quarto, por que a minha discordância desse tipo de comportamento não mexe nos bolsos, não quebra as pernas deles, não impede o direito de ir e vir? Então por que a discordância com os costumes atuais sexuais deve ser considerada intolerável e imoral e você não pode discordar? Por quê? E aqui vem o ponto e o homem psicológico nos ajuda a entender isso. Isso nos leva a uma outra pergunta que a gente vai responder. Por que a minha identidade precisa ser publicamente reconhecida? E por que o reconhecimento público de algumas identidades é obrigatório enquanto de outras é proibido? Porque quando a gente está falando de um individualismo, de cada um ser o que quer, alguém pode facilmente levantar a mão e argumentar, o individualismo, você quer pensar do jeito que você você quer se importar, você quer buscar ser feliz, está tudo certo, mas isso não pode, desde que isso não interfira na vida dos outros. Então, se alguém se declara que é gay, que é trans, mas parece, isso não impedir ele de ter um emprego, de votar, de receber educação, de tirar proveito de oportunidades da vida, por que ele vai querer algo a mais que isso? E são direitos legítimos, direitos civis pelos quais brigam. Não tem nenhum problema nisso. Agora, por que essa pessoa, que é homossexual, trans ou qualquer outro tipo de pessoa, por que ela precisa que os seus vizinhos afirmem que isso é bom? E isso é que está o ponto, e essa é a briga de hoje. Por que você precisa e afirma que a pessoa é boa? Você fala, você tem seus direitos, ninguém vai te atrapalhar, você pode fazer as coisas do jeito certo, tá tudo bem. Não, você tem que falar que é bom. E se você não falar que é bom, eu te processo. Você entendeu que vai além? Por que não basta apenas que essa pessoa tenha direitos e liberdades civis, cuide dos negócios diários dela e viva a vida normalmente? A gente sabe que a história não é essa. É claramente indiscutível que a mera tolerância à identidade sexual, que rompe com a norma heterossexual, então todos os tipos de comportamentos, não se mostrou uma opção aceitável. Eles falam de tolerância, mas não é apenas tolerância que esse público quer. Eles querem muito mais. Eles querem aplausos. E aí eu trago, não sei quantos de vocês acompanharam o caso, que foi para a Suprema Corte norte-americana, de um confeiteiro que se recusou a fazer um bolo que foi encomendado para um casamento homossexual. Era um bolo decorativo. Ele não se recusou a vender um bolo porque a pessoa era homossexual. Um bolo normal, do dia a dia. Não. Ele falou, não vou fazer esse bolo, tá? Porque viola minha consciência. Porque isso fere no meu conceito de casamento. A Suprema Corte norte-americana deu ganho para o indivíduo. Tá? Então ele pôde preservar a liberdade de consciência dele. Depois, se você quiser, eu te mando esse caso. Mas por que, gente? Para esse indivíduo, ele poderia ter ido em outras confeitarias que iam atendê-lo, perto da casa dele, mas para ele isso não basta. Ele precisa comprar um bolo de casamento de cada confeiteiro da cidade que atende casamentos, e ninguém pode dizer não para ele. Por quê? Por quê? Porque todos precisam reconhecer a minha identidade interna. Satisfação, significado, autenticidade agora são encontradas por uma vida voltada para dentro, e a cultura é reconhecida para esse fim.
A cultura deve servir ao propósito de atender às minhas necessidades psicológicas. Eu não devo adaptar as minhas necessidades à sociedade, porque isso vai me criar uma crise de ansiedade, vai me tornar inautêntico, eu vou entrar em crise. Você não pode ir contra mim. A recusa de me fazerem um bolo de casamento, não é um ato condizente com esse mundo terapêutico. Por quê? Porque te causa dano psicológico. E você não pode sofrer dano. O homem psicológico não pode sofrer dano. Há, portanto, uma dimensão grande, uma dimensão social que, para o meu bem-estar psicológico, exige que todos vocês reconheçam a minha identidade psicológica interna. E se você não reconhece, você me causa dano. Por isso que essa era do homem psicológico requer mudanças na cultura e nas instituições, nas práticas, nas crenças que afetam todo mundo. Todo mundo. Todos precisam se adaptar para refletir essa cultura terapêutica que se concentra no bem-estar psicológico do indivíduo. Todo mundo. E ai de você quando você é contra. E aí você tem o quê? Uma completa inversão de valores. E aí você puxa lá quando Isaías fala e Deus diz, e vocês passaram a chamar o que é bom de mal, e vocês chamaram o que é mal de bom. Não é novidade, isso já aconteceu lá atrás. Você tem inversão de valores. Aquilo que era considerado bom passa a ser considerado mal. Aquilo que era considerado saudável passa a ser considerado doença. Essa virada para o self psicológico. Então os códigos tradicionais da sociedade são vistos como problema e não mais solução. A ênfase no direito à felicidade psicológica que nós temos direito vai gerar efeitos práticos óbvios. Por quê? A linguagem, o falar, vai se tornar muito mais contestado que no passado. Porque palavras que causam dano psicológico se tornarão problemáticas e precisarão ser reprimidas, porque a partir de agora tudo é ato de opressão. Não temos ventos, isso amenizou agora, pelo efeito político da eleição do Trump, inclusive, mas você tinha ventos de repressão à liberdade de expressão no Ocidente, de coisas que não eram crimes e que nunca foram. Por quê? A palavra virou arma, porque você causa dano psicológico para o outro. E isso vai representar desafios aos fundamentos da democracia liberal, que é a liberdade de expressão. Porque se o dano e a opressão são considerados psicológicos, a liberdade de expressão também se torna parte do problema e não da solução, porque palavras se tornam armas. Então, irmãos, as coisas não acontecem da noite para o dia. O mundo não ficou louco em 20 anos. As coisas já vinham caminhando. É essa inversão do homem psicológico. Pergunta. A gente não vê isso no mundo islâmico? Por que o homem, o mundo islâmico, não tem lá um homem psicológico brigando pelas atividades deles? Porque se a gente não vê isso no mundo islâmico? Não vê. Porque em países islâmicos a cultura deles é como se fosse o homem medieval católico, só que dentro da doutrina do islamismo. Então, nos países mais fechados, agora, conforme eles começam a muitas vezes se abrir para a cultura, talvez eles corram esse risco. Só que eu quero finalizar mostrando como isso impacta as nossas instituições. Então, como escolas, igrejas e governos deixaram de ser formadores de indivíduos para se tornar um espaço de validar a identidade das pessoas. Vamos pegar a escola e a universidade. Eram focadas na formação intelectual e no preparo para a vida em sociedade. Agora ela passa a priorizar o quê? O bem-estar dos alunos. Espaço seguro se tornou central. Você não expõe ninguém ao desconforto. Você não expõe ninguém ao confronto de ideias. Tá bom? Claro, desde que defendam as suas ideias. Essas ideias aqui da modernidade. Então a educação que antes desafiava o estudante a crescer, a amadurecer, agora evita conteúdos que possam gerar qualquer forma de sofrimento psicológico. Torna a identidade subjetiva
E isso aí vira o principal critério para debates e regras acadêmicas, é o bem-estar do aluno. Igrejas, historicamente, voltadas para a doutrina, para a tradição, para a revelação divina, também foram afetados por essa mudança. ênfase na experiência pessoal, na autenticidade emocional. Tão importante na igreja que você se sinta bem, que você se sinta confortável, que se faça carinho. Isso se tornou muito mais importante do que a formação baseada na revelação de Deus. Então você começa a ver uma mudança que, em vez de você chamar o povo, a comunidade, a se conformar a um padrão divino, a comunidade passa a moldar a mensagem ao que parece emocionalmente satisfatório, colocando o sentimento individual acima das escrituras. Seu Instagram deve estar cheio de pastor assim aparecendo. Pastores que já sucumbiram, pseudo-pastores, como você quiser chamar, que já sucumbiram a essa psicologização do self. Fruto da modernidade. Caíram. Está cheio, cheio, cheio. E os governos que, por sua vez, cada vez mais estruturam suas políticas não com base em princípios universais e no bem da comunidade, no bem comum, mas na autoexpressão do indivíduo. Então, políticas e direitos são voltados para a necessidade de afirmação subjetiva, e qualquer restrição a esse reconhecimento é opção. Em vez de guiar a sociedade por valores compartilhados, os estados se tornam mediadores de disputas identitárias, reforçando que a ideia e o papel dessas instituições não é mais formar cidadãos, mas é validar o que cada um acredita ser. O que cada um acredita ser. Tudo por quê? Por causa do homem psicológico. Tudo é voltado para dentro. E aí isso começa a afetar as principais instituições que a gente tem, que formam a nossa opinião, e que muitas vezes a gente já bebeu dessa água. E você sabe que você já bebeu dessa água, eu sei que eu já bebi dessa água. A gente sempre está essa questão da modernidade. O nosso próprio conceito hoje, se você cansar, essa questão de, eu não quero mais ir na Piba. Você tem mais 4, 5 igrejas que você pode ir na cidade. Isso já é um fruto da modernidade. Você acha que alguém há 500 anos escolhia se era cristão ou se era muçulmano? Que igreja ele ia frequentar? Não, então assim, por isso que eu falo, a gente está nesse mundo. Só que a gente só vai conseguir responder a essas questões se a gente entender o mundo que a gente está inserido. Então assim, é o que eu falei na primeira aula, o cristão ele vê tudo isso e ele fala, era melhor no tempo do meu avô. E você vai ver outros problemas do mundo no tempo do seu avô que não tinha. O mundo nunca foi um lugar feliz, ele nunca foi um lugar confortável. O que cristãos piedosos sempre fizeram foram entender a leitura do seu tempo, o que eles precisavam fazer, entender a sua cultura e as respostas que eles precisavam dar na sociedade, na igreja, no ambiente acadêmico, e não ficar se lamentando ou sentindo saudade de uma época que nunca veio, que nunca aconteceu. Nunca teve uma época de ouro, gente, isso é ilusão. Se o mundo não estava, era melhor os costumes, mas se vivia em pé de guerra, em pé de perseguição e não sei o que, e sempre teve problema. Nosso papel não é lamentar. Nosso papel é ler a cultura, aprender, entender o mundo que nós estamos e qual a resposta, submissa à revelação de Deus, nós precisamos dar para a sociedade em cada uma dessas áreas. É isso que nós somos chamados a fazer. E é isso que nós precisamos fazer. É nesse sentido. E por fim, poderia mencionar que isso tudo gerou a cultura do cancelamento. É fruto do homem psicologizado. Porque você não pode causar dano, você não pode causar prejuízo a ninguém. Por fim, indo aqui já para os finalmente, a gente vai ter uma pausa agora no carnaval. Em março nós teremos mais 3 aulas. Quero abordar mais alguns aspectos para fixar bem esse conceito de modernidade e mostrar como alguns grandes homens do passado que teve que lidar com esse conceito. E aqui eu trouxe o exemplo de Abraham Kuyper, que na Holanda, em 1898, lendo o Projeto Moderno, falou assim: o modernismo não vai descansar até que ele tenha criado um homem e mulher e um mulher-homem, em 1898. O Kuyper leu a modernidade e falou, vai acabar nisso. O Kuyper morreu e a gente realmente acabou nisso.
E aí eu trago o projeto da Holanda, de Groen van Prinster, Abraham Kuyper, como que eles perceberam a revolução, como que eles leram a modernidade e como que nós temos um projeto de visão de vida e mundo cristã para responder aos desafios da modernidade. E aí é o que eu pretendo abordar um pouco isso nas outras aulas. O que está acontecendo aqui, criacionalmente? E como é que a gente dá essas respostas? Como é que a gente se comporta diante de tudo isso? Mas lembrando, irmãos, nós precisamos aprender a ler o nosso tempo. Até falei para o Davi faz um marketing desfavorável da aula, né? Porque ele fala que a aula é para cabeção. Aí se a pessoa não está num dia bom, né, foi mal na prova na semana, nem vou. Não, venham que no final da aula faz sentido. Vocês passam a aula inteira e falam onde o Lucas vai chegar, mas no final vocês entendem. É esse que é o ponto. É esse que eu preciso. Vamos orar rapidamente para a gente encerrar? Senhor, nos dê sabedoria para entender o tempo que nós vivemos, para entender o que o Senhor nos chama a fazer. Em cada lugar aqui, onde o Senhor me coloca, eu coloco os meus irmãos aqui também, onde precisamos dar respostas para a nossa sociedade. O Senhor nos chama a ser sal da terra, luz do mundo, a honrar o Senhor em diferentes profissões, em diferentes áreas da vida. Que o Senhor nos capacite a isso e nos dê sabedoria. Abençoe a cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Me coloco sempre à disposição, quando a gente tiver as outras aulas, a gente vai mandar lá no informativo da Biba, mas estou sempre à disposição aqui dos irmãos, que Deus abençoe.